Um último aspecto ainda é muito importante ser trazido para uma compreensão sobre como os naturistas raciocinam e pensam um tratamento para um diabético. Repetindo, vou repetir 1000 vezes se for preciso. Cada caso enseja um acompanhamento especializado de um profissional que acompanhe, ok? Porém, nos casos, digamos, da maioria das pessoas que têm a diabetes atestada como sendo uma realidade, porém, eles não têm, essas pessoas não têm uma insuficiência tão grave que as impeça de ter uma vida relativamente normal, e digo relativamente normal, porque viver tomando insulina não é normal, mas conseguem ir trabalhar, viver uma vida cotidiana, como a maioria das pessoas, e só se sabe que são diabéticas se elas disserem. Eu diria a essas pessoas que a atividade física é prerrogativa essencial. Por quê? Porque você não sobrecarregará os rins com a tarefa única de ter que regular as questões pertinentes à acidez elevada e à problemática com açúcar. Você vai forçar a suar, vai também estimular a movimentação muscular interna e desta forma você permite que o organismo se refaça no processo. Troque células, modifique situações. Melhora o tônus muscular, estimulando toda uma infraestrutura cardíaca. Isso é de uma importância tremenda. Mas aqui vão 2 dicas muito importantes sobre a questão da atividade física para o diabético. Em primeiro lugar, estando visceralmente atestado que há diabetes e que há risco de alguma anormalidade, eu não aconselho que se faça atividade física sem uma avaliação de um cardiologista. Não estou dizendo que não vai fazer atividade física, estou dizendo que tem que ter uma avaliação de um cardiologista para se estabelecer uma mínima abordagem sobre a questão. Um fisioterapeuta também poderá fazer essa abordagem, essa análise. Um educador físico poderá fazer alguns testes, mas seria importante ter essa visão do cardiologista somada com a do fisioterapeuta, com a do educador físico, sendo possível. Nós sabemos que o acesso a muitos desses profissionais às vezes não é tão simples. Depende muito de condições financeiras, se o SUS funciona, enfim. Mas aqui estamos falando de alguém que quer viver, que quer qualidade de vida. Então, tenho que dar o conselho correto. O primeiro ponto é este. Tem que ter atividade física, mas uma atividade física bem pensada. Não vai para uma academia fazer na sua cabeça, de qualquer jeito. Se você tem diabetes, é importante fazer uma consulta para verificar a sua capacidade. Em segundo lugar, se vai fazer atividade física de maneira mais intensa e não aquela caminhada comum, o que se recomenda como atividade física? Uma bicicletinha, digamos, meia hora, 1 hora todos os dias, sem nenhum esforço, não é para competir, não é? Fazer, por exemplo, uma meia hora, 1 hora de piscina, mas sem muito esforço, para nadar, para movimentar o corpo, ótimo. Não, eu quero fazer uma atividade física, uma coisa mais intensa, quero malhar, quero força, quero um negócio mais bacana. Então vai ter que ter o acompanhamento de um nutricionista somado com a avaliação do cardiologista. Precisa ter esses 2 acompanhando juntos o processo e, obviamente, não poderá deixar de ter ou fisioterapeuta ou educador físico que deem as dicas, que apontem a direção. E você vai viver dentro dessa regra. É muito importante fazer atividade física. Muitas pessoas pensam, eu vou fazer uma atividade física para valer, vou para uma academia. Ótimo, academia é um negócio muito bacana. Acontece que essa pessoa trabalha em casa, limpando, varrendo, fazendo serviços domésticos e suando. Então tem que conversar com esses profissionais, fazer uma avaliação disso, porque isso já é atividade física. O que talvez esteja faltando é um sistema. Como é que faz esse tipo de atividade física doméstica de tal forma que ela possa ser benéfica para movimentar o corpo. E eu quero dar até inclusive uma dica. Muitas pessoas se aborrecem do serviço doméstico. Mas se for encarado como atividade física, como uma oportunidade para um exercício e ao mesmo tempo limpar a casa, é uma excelente opção. Isso não pode ser descartado. Fica aqui o nosso conselho preciso, firme e objetivo de que deve haver um planejamento para atividade física. Eu não vou apresentá-lo aqui porque isso é muito personalístico, não é? Cada pessoa tem uma situação, depende de peso, depende de capacidades, de articulações, uma série de avaliações que deveriam ser feitas.
Vá correr 40 minutos, sei lá, 40 minutos pode ser demais para uma pessoa que está obesa, com 15, 20, 30 quilos acima do peso, não vai conseguir nem andar. Então isso tem que ser planejado, entendem? Como isso é muito sério, agora tem que ter alguma atividade física. Diabético sedentário está condenado à morte. Diabético sedentário está condenado à morte. Ah, mas eu sou uma pessoa que já tem uma diabetes em grau avançado. Ok, está condenado à morte. Mas o senhor não pode dizer isso, não, eu vou mentir. Vou ficar aqui com uma conversa mansa, mentindo. Não, mas isso não se diz sim. Diz e sim. Tem que procurar a avaliação cardiológica e perguntar, vem cá, o grau que eu tenho é muito grave mesmo, eu não posso fazer nem exercícios pilates, RPG? Opa, existe uma saída, até para os quadros de diabetes mais graves. Mas o que não pode acontecer é ficar sem exercício. E eu não vou mentir sobre hipótese alguma. Se não fizer atividade física, não tem como melhorar o cenário de diabetes. É um quadro holístico sempre. Passo agora para as minhas considerações finais em relação à minha participação nesse fórum, nesse grupo de debates e tratativas relacionadas ao diabetes.